Foi, tá live aí já. Estamos no ar. Olá, boa noite a todas e a todos. Esta é uma live, começando agora, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Diretório Municipal de Mesquita, Rio de Janeiro. O Partido Socialismo e Liberdade, a gente fez uma live na semana passada sobre saúde, interessantíssima, e vamos dar prosseguimento a um conjunto de debates com lideranças, com especialistas, com pessoas, enfim, das mais variadas áreas, né, do Brasil, do nosso estado, aqui de Mesquita, para conversar com você, conversar com a população sobre as questões que nos afligem. Hoje estamos aqui com convidados muito especiais. Nós temos a presença, vou apresentar primeiro, o nosso querido professor Rafael Eugênio. Rafael Eugênio é formado, graduado em matemática pela UF, mestrando em matemática também pela UERJ, é o atual presidente do PSOL, do Diretório Municipal de Mesquita, e o nosso pré-candidato a prefeito aqui na cidade. Rafael, então, vai conduzir o debate com uma figura muito conhecida, conhecida em todo o nosso país. Hoje nós temos a honra de contar com a presença, com a visita à Mesquita, mais uma visita à Mesquita, de Chico Alencar, que é historiador e ex-deputado federal. Rafael e Chico vão agora fazer um bate-papo com você, né, aqui na nossa rede social. Portanto, boa noite, Rafael, boa noite, Chico. Sejam muito bem-vindos à nossa live e eu deixo vocês agora com Rafael Eugênio. Boa noite, Rafael. Boa noite, Everson. Muito obrigado. Estamos aqui com o Chico Alencar, né? Que é um deputado estadual, uma vez, federal já 4 vezes, 4 mandatos. É um professor, né, de história, pô, inteligentíssimo, uma pessoa com história rica na nossa sociedade. Já ganhou 5 vezes o prêmio do Congresso em Foco, né, de melhor parlamentar. E também foi autor e coautor de vários livros. Então, o Chico, para quem não conhece um pouco da história dele, não tem noção da dimensão do que ele representa para o Brasil, né? E para todos como eu, que sou fã dele, sempre fui eleitor dele. Então, Chico, vamos começar, não tem como começar por outro assunto, a situação da Covid, né? Que já tirou a vida de mais de 80 mil brasileiros. E, infelizmente, temos um presidente que não respeita, né, a situação da doença. Ele se torna como um péssimo exemplo em suas atitudes, suas ações, seja como fala, como atitude do dia a dia. Até hoje ele insiste em cometer equívocos relacionados à pandemia. E eu gostaria de que você passasse uma imagem, né, do que você sente nesse momento no nosso país, nesse momento tão difícil, ver as coisas do jeito que está acontecendo e o presidente agindo dessa forma. Rafael, obrigado pelo convite. Um grande abraço ao meu querido amigo Everson, companheiro de décadas, sempre mantendo acesa a chama daquilo que dá sentido à nossa vida, que é a utopia de uma sociedade igualitária, fraterna, solidária, saudável, ecologicamente equilibrada. Tudo que Mesquita, o Rio de Janeiro, o Brasil e o planeta precisam. E quem constrói a história, você sabe bem, Rafael, apesar de ser da matemática, esse conhecimento fundamental da história eu sei que você tem, que significa somar para melhor dividir, ou melhor, dividir, que é o único jeito de somar numa sociedade de partilha. Portanto, à luz desse nosso ideal, que é o que nos move, eu vejo esse momento nacional que é a soma de duas tragédias.
pandemia, que é uma epidemia em escala mundial, como o nome diz, terrível, ceifando vidas. Você falou mais de 80 mil. Dá para afirmar, e isso é dramático, que amanhã ou depois, literalmente, quarta ou quinta-feira, vamos chegar a 90 mil mortos pela Covid no Brasil. E o pandemônio, que é esse que se caracteriza como o pior governo da nossa história republicana. Eu falo do meu lugar de historiador, meus alunos sempre perguntavam, eu estou fora da sala de aula agora, professor, quem é o pior presidente do Brasil, ou o melhor? Aquela ideia de competição, de tudo você botar numa balança para ver quem é melhor ou pior. Eu procurava relativizar essa questão. Depende do contexto, da época. Você pode ter alguns melhores presidentes, até na República Velha, oligárquica, até 1930. Você tem vários Getúlios numa pessoa só. O Vargas da Revolução de 30, o Vargas da Constituição de 34, o Vargas ditador do Estado Novo, o Vargas eleito pelo povo nacionalista em 1950, a partir de 51, o Vargas que com seu suicídio adiou por 10 anos o golpe empresarial militar que se consumou em 64, até mesmo daqueles generais da ditadura, dependendo do contexto, você poderia ter os mais truculentos e aqueles que ainda procuravam manter alguns valores liberais. Não tenho dúvida de dizer que Castelo Branco, embora chefe, o primeiro presidente do golpe de 64, ele não era exatamente da linha do Arrastazul Médici, que implantou uma máquina de tortura e que, aliás, é o ídolo do Bolsonaro. Tem uma foto que viralizou ali ano passado, eu e o Bolsonaro fazendo campanha, nos encontramos casualmente na Avenida Atlântica, entregando os papeizinhos. Você lembra disso, né, Rafa? Eu vi. Ele com uma camiseta como essa que eu estou, simples, comum, do Médici. Eu era feliz e sabia. E eu, também foi um acaso, com uma camiseta do branca com a estampa do Mahatma Gandhi, que mostra que cada um tem o ídolo de acordo com as suas convicções. Portanto, nós temos um regressismo, uma escalada neofascista e um governo que é negacionista não só da história, mas da ciência, que é decisiva no combate a esse vírus tão terrível, tão letal. Hoje, por exemplo, fiquei sabendo aquele apresentador do esporte, Rodrigo Rodrigues, né? Figura bem-humorada, músico, 45 anos, foi embora. Alguns dias atrás, nosso companheiro do PSOL, professor de História, Marcelo Biar, que dirigiu uma escola no presídio, que era muito dedicado, inclusive, à população prisional, lutando contra o seu abandono e contra a Covid, que se alastra nos presídios também. Não é que o Biar acabou ficando infectado e veio a falecer. Hoje eu coloquei no meu Facebook um texto dele primoroso, recomendo que todo mundo chegue lá para ver, que ele escreveu em maio, até falando, olha, essa pandemia nos faz pensar na morte, porque ela pode acontecer com qualquer um. Aviso, disse ele, que não estou infectado, mas quem sabe o dia de amanhã. E aí ele fala do sentido de urgência que essa percepção da finitude nas nossas vidas traz. E o que a gente deve valorizar de verdade. E ele diz que antes dessa pandemia já existiu uma outra pandemia muito terrível, a da escravidão, da discriminação, do preconceito, da opressão, da desigualdade, da insensibilidade, da falta de solidariedade. Olha, é um texto comovente, muito tocante, e ele diz assim, eu tenho medo, sim,
não de morrer, porque eu já tive, disse ele, um problema sério do coração e me vi diante da morte, levei um susto, mas estou aqui. Agora, eu tenho medo de que a gente volte ao normal e continue egoísta, individualista, sem sensibilidade para a dor do outro. E então eu acho que esse momento terrível em que se soma o pior governo da história republicana, que é um governo que tem um projeto de destruição, não só da saúde pública, da educação, do ambiente, 28% de desmatamento a mais na Amazônia no último ano, de destruição de direitos. Lembra do Guedes naquela malfadada reunião ministerial que veio a público? O alto escalão do baixíssimo calão. O Guedes fez uma das falas mais horripilantes e pouca gente destacou porque os neoliberais, o grande PIB do Brasil, fica apoiando a política dele, privatizante absoluta. Ele diz o seguinte: olha, eu já botei uma granada no bolso dos servidores públicos para ela explodir. Esse negócio de apoiar pequena e média empresa só dá prejuízo, os pobres que se lasquem, né? Então, isso é bem a cara desse governo genocida e destruidor de direitos. Mas, e aí encerro, a história ensina Não, também que... ele mandando privatizar aquela porra, né? Que é o sim, Banco do que é Brasil. o Banco do Brasil, fundado em 1808, 12 de outubro, que é um banco do povo brasileiro. Claro que ele opera nos marcos do lucro capitalista, né? Ainda mais agora. Ele perdeu muito do seu sentido social, mas aí eu vi outro dia uma pesquisa, nem os bolsonaristas apoiam majoritariamente a privatização do Banco do Brasil. Mas é o governo do privatismo máximo, do Estado mínimo e um projeto de destruição, inclusive do bom senso, da razoabilidade, do mínimo de política para fazer esse Brasil enfrentar os seus reais problemas. A corrupção é uma consequência de um sistema político apodrecido. Nosso maior problema, Rafael, é a desigualdade social, que é muito gritante aí em Mesquita, no meu Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Enfim, vivemos tempos muito difíceis. Eu nunca, e olha que eu já estou na estrada há muito tempo mesmo, eu nunca vivi um ano, nem o Everson, que é um pouquinho mais novo que eu, nem você, que é bem mais novo, nunca viveu um ano tão diferente, tão estranho, tão esquisito. É um pouco a ideia de 2020, o ano que não começou e o que mais ceifou vidas. Eu já perdi, de parentes e amigos pessoais, 15 pessoas nesse ano, que partiram fora do combinado e, olha, não estava combinado mesmo. Tragédia, dor, morte e a insensibilidade do presidente da República, que tinha que ser um exemplo de solidariedade. Eu espero que a gente saia dessa de maneira diferente, mais rica. Vamos ver. Chico, agora eu vou abordar a situação local, você entender um pouco do que está passando aqui, e com um pouco da sua experiência de vida, de política, você dá uma aula para a gente, que nem você está dando aí. Em Mesquita, nós não temos nenhuma pré-candidatura a prefeito de esquerda, infelizmente, só do PSOL. Né? E aconteceu algo muito curioso. Portanto, tem um. Não tínhamos uma, só do PSOL. O fato curioso, Chico, é o seguinte, que o PT de Mesquita, ele até rachou em vista disso, não são todos os membros do PT. Mas a parcela do PT que estava no poder, né, da sigla Mesquita, fez o seu alinhamento na época com o prefeito Jorge Miranda do PSDB na época, agora ele já foi para o PL. Né? Mas, e divulgou isso em rede social, foi uma coisa oficializada. Porém, uma parcela do PT revoltada com a situação, né, publicou uma carta dizendo que é contra,
esse alinhamento e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que nós temos, assim, nos municípios, a esquerda tem que militar mostrando as mazelas que o bolsonarismo traz à nossa sociedade. Que, como você falou, não é só questão dele se omitir na pandemia, é questão dele querer desestruturar o serviço público brasileiro. Eu sou servidor público há 10 anos, mais ou menos, que nem sei a quantidade certa, da Fiocruz, já fui da UFRJ, o Leverson não falou isso, atualmente sou da Fiocruz. Estamos de home office porque a Fiocruz é uma instituição que entende a importância da prevenção, então está nos mantendo de home office. Só após uma vacina que vamos retornar ao trabalho normal, sabe-se quando vai normalizar, né? Então, aqui, em Mesquita, a gente tem essa situação de que o bolsonarismo ele se tornou muito forte. Inclusive, você não deve saber esse dado, que é muito específico, o Bolsonaro teve 65% de votos aqui no primeiro turno. É algo assustador, né? E uma coisa também muito importante, que a situação que a gente está nesse momento, todos os pré-candidatos, nenhum deles é averso ao bolsonarismo. Uns são explícitos, mas nenhum deles tem uma nota de repúdio, tem uma nota de não, porque eles botam na cabeça dele, a questão aqui é puramente eleitoral, né? Então, pô, se o cara tem 65% dos votos e eu quero ganhar a eleição para ser prefeito, eu não posso ficar falando mal do bolsonarismo. É por isso que faz sentido a frase que PSOL é um partido necessário. Porque se não tem o PSOL em Mesquita e eu com a disposição de encarar esse grande desafio, que não é pequeno, seria uma situação de que todos os pré-candidatos a prefeito se omitem com relação ao bolsonarismo. E, assim, seria um pesadelo. Então, essa é a motivação que eu tenho de entrar numa luta árdua, complexa, porém que a gente não pode ver a história passar e ser refém dela, temos que ser partícipes. Eu gostaria que você desse a sua opinião diante do que eu falei. Rafael, olha, você está me dando um quadro que eu desconhecia, e isso é um verdadeiro absurdo. É apequenar o horizonte da política, é transformá-la em mera politicagem. Política você faz com propostas, projetos, ideias e causas. E se você tem um quadro de pré-candidatos à prefeitura da cidade, ao governo de Mesquita, prefeitura e Câmara de Vereadores são as instâncias mais próximas da população. Eu, aliás, um parênteses, topei o desafio que me foi colocado de contribuir com o PSOL no Rio de Janeiro, como pré-candidato, é a condição em que estou, a vereador da cidade. Eu que fui candidato a senador há 2 anos atrás, tive 4 mandatos de deputado federal, 1 de deputado estadual, e já fui vereador da cidade aqui por 2 mandatos, estou na estrada de novo, caso o partido aprove, no final de agosto, quando será a convenção, para disputar um mandato de vereador. Aí tem gente que fala, puxa, mas você já foi lá de cima, aquela visão meio hierárquica, meio elitista. Falei, pois olha, se eu vier ser candidato a vereador e, por acaso, pela vontade da população, for eleito, vai ser um aprendizado a essa altura da minha vida, dessa relação direta. Agora, não vou operar com toma lá da cá, com o esquema de clientelismo, capturar votos, isso não. Tem que ser propostas, projetos, ideias e causas. E que bom que em Mesquita a gente se livrou dessa possibilidade de ter aquela massa amorfa, aqueles candidatos que têm uma única ideologia, que é a do status quo, que é a da adesão ao sistema, a partir do seu vértice, que é o governo da República. Ninguém questiona as práticas nefastas do Bolsonaro, porque estão ainda agarrados à sua densidade eleitoral, já que, como você me informa, ele teve 65% dos votos no primeiro turno. Imagino que isso se repetiu no segundo turno. Mas houve uma polarização no segundo turno, por mais que ele tenha vencido, à custa também de muitas fake news, de muita manipulação, uma má tradição na política brasileira, o abuso do poder econômico para
capturar votos é muito corriqueiro na nossa história eleitoral, mas, de qualquer maneira, eu imagino que 20%, 25% dos votos no segundo turno foram para o Haddad aí. Não sei se você tem esse... Foi por aí. Uma vitória esmagadora do Bolsonaro, mas tem um núcleo de resistência de 20% a 25%, isso há 2 anos atrás. De lá para cá, algum desgaste houve. Por quê? Porque aí havia uma nitidez de posições. Bolsonaro fugiu dos debates, embora já autorizado pelos médicos, não quis participar de nenhum debate no segundo turno, participou de poucos no primeiro turno. Aquela facada nefasta o colocou na condição de vítima, ele não tinha quase tempo de televisão, mas aparecia toda noite nos telejornais, na condição de servo sofredor, vítima. Nosso povo é muito emotivo e acaba se identificando um pouco com aquele que vendeu com sucesso uma imagem falsa, mentirosa, da antipolítica. Rafael, convivi com Bolsonaro desde vereador. Fui vereador com ele, depois, nos meus 4 mandatos de deputado federal, ele estava lá. Sempre foi omisso, desinteressado do estudo dos problemas brasileiros, um deputado medíocre do chamado baixo clero, que estava lá para usufruir das mordomias. Ele usava, inclusive, como já se mostrou agora, de maneira muito indevida, tal verba indenizatória, com gastos extraordinários e notas suspeitas de consumo de combustível. Tinha um apartamento funcional, como ele disse para uma jornalista. Para comer gente. Exatamente, ou seja, é uma aberração. Sempre defendeu a tortura, a ditadura militar e, no entanto, virou o grande herói redentor do país. Está se vendo aí o que deu. Então, eu considero que essa eleição municipal, embora o seu sumo seja a questão local, a gestão da cidade, como tratar o lixo, a moradia, o transporte coletivo, a saúde, como está o SUS em cada município, a educação pública, tão apequenada. Veja a luta que foi para aprovar na Câmara dos Deputados o Fundeb, e o governo Bolsonaro tramou contra até os 45 do segundo tempo. Ele era contra o Fundeb, inclusive queria suspender o fundo no ano que vem. Um absurdo total. Diante da derrota cachapante, eles, no finalzinho, autorizaram o voto a favor. Mas, por onde você olha, é o governo do desastre. Isso afeta os municípios, é óbvio. Então, é impensável que candidatos a prefeito não se posicionem em relação ao governo federal, em relação ao governo estadual, que foi eleito na onda ultraconservadora do Bolsonaro. Provavelmente aí em Mesquita, o Witzel também, que ninguém conhecia, teve uma votação acachapante e está aí naufragando num mar de denúncias de corrupção. Os senadores majoritários, meus contendores, com quem eu não tive a oportunidade de fazer um debate sequer, fui convidado para fazer debates, outros senadores, candidatos ao Senado, foram convidados, e nem Flávio Bolsonaro, nem o Harold Oliveira compareceram a qualquer desses debates. Fugiram também. E estão lá, no Senado, representando o Estado do Rio de Janeiro. Provavelmente o Flávio, em especial, teve a votação estrondosa do pai aí em Mesquita. Será que quem votou nele não está, pelo menos, repensando esse voto diante de tantas denúncias de esquemas pesados, de vinculações muito suspeitas, denúncias de vinculação, inclusive, com máfias, milícias, enfim. Candidato a prefeito de Mesquita, que tem que, como você fará com o brilho de sempre, tenho certeza, apresentar, ser propositivo, né, em relação às questões da cidade, mas tem que também ter uma visão maior. Essa omissão oportunista e interesseira em cima de uma suposta popularidade do Bolsonaro pode custar caro.
para esses cidadãos aí. E partido, sinceramente, não falo nem de esquerda, vou ser mais amplo, partido progressista, que tem um ideário, ou que pelo menos tem na sua legenda o nome de socialista, trabalhista, dos trabalhadores, comunista, sustentabilidade, verde, ecológico, partido que, tendo isso no nome e no seu programa, adere a qualquer candidatura que não se posiciona definidamente contra as práticas bolsonaristas, está negando o seu próprio programa, está traindo o seu próprio programa. Eu não sei como é que está o quadro dos demais partidos aí, mas defendo aqui no Rio, defendo que no Brasil, nós, colocando os nossos pré-candidatos, sem dúvida, 4 ou 5 pontos centrais do que imaginamos como gestão democrática, transparente e participativa nos municípios, chamemos os outros partidos para dialogar. E se eles vierem, tudo bem, se não, paciência. E mais, só para concluir aqui, Rafael, estou me alongando, eu sei, mas é só para fechar. Uma coisa é a frente em defesa da democracia contra a escalada neofascista. Nessa cabe até o PSDB, que, para variar, está em cima do muro. Ele lá em Brasília não é contra nem a favor, está independente. É independente do governo, mas também não é oposição, o que é vergonhoso, né? E já custou caro, esse partido está muito desgastado, né? Agora, inclusive, as denúncias de corrupção tardiamente batem na porta lá de seus caciques, dos tucanos mais emplumados, Alckmin também, o Aécio nem se fala, já faz tempo, mas, de qualquer maneira, uma frente contra o bolsonarismo, o ultra-conservadorismo autoritário, cabe todo mundo que quiser. Já para uma frente eleitoral disputar ocupação de espaços no poder público, no legislativo não pode mais, porque corretamente acabou com a coligação na proporcional. Cada partido vai medir o seu peso e a sua proporção real dentro da sociedade. Mas uma frente eleitoral, inclusive para a prefeitura, tem que ser programática a partir de pontos em comum, e aí não dá para fazer aliança com PSDB, com PL, com DEM, com nada disso. Seria uma fraude para a população. Agora, esse quadro aí de Mesquita é muito preocupante e só não é totalmente preocupante porque tem o PSOL, pequeno com vocação de grandeza, um partido necessário, como se vê aí em Mesquita. Só uma curiosidade para corroborar a fala aí desse nosso isolamento, né? Tinha uma vereadora que ela era do PT, né? Foi eleita pelo PT, ela sempre levantou a bandeira da esquerda. Inclusive, ela tentou homenagear lá, acho que foi a sala da Câmara como sala Marielle Franco, algo do tipo. Ela foi arrebentada nas redes sociais e desistiu do projeto por causa disso. Então, assim, já tinha assim, viu que não pegou bem, opa, tira isso aqui. Aí quando ela foi para o PCdoB, né? Agora, aí eu pensei logo no início, antes dessa vereadora, que ela tem mandato ainda. Poxa, era do PCdoB, vamos conversar, quem sabe, né? A gente, poxa, faz uma frente aí e tal. Só que aí, de uma hora para outra, foi pro PSD, né? Do Centrão. Aquele do Kassab. Não, do Haroldo de Oliveira. Assim, o Haroldo de Oliveira que tá... enfim, essas coisas a gente vai ficando abismado. Como é que as pessoas, em nome do pleito eleitoral, de ter a viabilidade política, elas enterram suas reputações ad eterno na sua biografia política. Uma pessoa que faz um movimento desse, ela se enterrou. Pode não ter se enterrado para as pessoas que não estão percebendo, mas para quem sabe, né, ela se enterrou. O que eu queria dizer é o seguinte, assim, o bolsonarismo ele é tão impactante no município. Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos uma live sobre a saúde semana passada, tá? E o Carlos Vasconcelos, que é um médico, ele criticou muito o modelo de saúde da família do PAS, né, na época do PAS, no seguinte sentido: o modelo era
interessante em termos de você saber que a saúde pública não se faz só com hospitais de emergência, você tem que ter uma saúde de base, de família funcionando, para que aqueles casos não compliquem e as pessoas que são hipertensas, diabéticas, por exemplo, não vão ocupar a vaga de UTI, CTI sem necessidade, que ela se previne, ela não vai complicar. O PAS fez um trabalho naquela época razoável, porém, qual foi o erro dele? O erro do PAS foi a mão de obra contratada para trabalhar nas clínicas, ela era quase que 100% por organizações sociais. Ou seja, a precarização do serviço público tão defendida pelo Paulo Guedes, tão defendida pelo Bolsonaro. Então, assim, o que é preconizado pelo governo federal impacta diretamente todas as políticas públicas municipais, porque o prefeito de Mesquita segue essa linha da precarização. E assim, por que eu juntei essa coisa do PAS? Porque quem está ajudando o atual prefeito a expandir a rede de saúde da família, corretamente, ele está construindo várias clínicas de saúde da família em Mesquita. O caminho está correto? Está correto. Porém, não adianta você instalar essas clínicas e você precarizar o serviço público, contratar através de OS, que é ali que nós sabemos onde se localizam os problemas, tipo Iabas da vida, 8,5 milhões achado na casa do secretário de saúde, né? Essas coisas todas, como você deve ter visto. Essas OS ali é um âmbito de irregularidade. E essas OS estão em Mesquita, né? Estão atuando. Então, por que isso aí é fundamental para dar errado o projeto de saúde da família de qualquer município? Porque você até no começo consegue caminhar um pouco. Só que quando, por exemplo, tem eleição esse ano, é eleito um novo quadro de vereadores, até que o prefeito seja reeleito. Quando é eleito um novo quadro de vereadores, o que ocorre? Aqui é o seguinte, você deve saber disso, aqui os vereadores têm a quantidade de cargos no governo, cada vereador tem a quantia X de cargos, né? E por isso que ele milita pelo prefeito. Não é porque o prefeito é gente boa, não é porque o prefeito tem a ideologia dele, aqui é cargo. Inclusive, na minha opinião, lá do pessoal do Mesquita, na minha opinião, o que fez a parcela do PT apoiar o governo foi justamente o interesse desses cargos aí, né? Então, continuando. Então, esses cargos que estão presentes, por exemplo, na rede de saúde, são utilizados como moeda de troca política. As pessoas que trabalham como agente de saúde, que deveriam ser concursadas, e o concurso que foi feito na época foi feito corretamente pelo PT, na época, pelo Arthur Messias, prefeito da época, ele fez concurso por regiões, só podia se inscrever na prova as pessoas que moravam naquele lugar, e selecionou. Aí tem uma parcela desse pessoal que foi concursado, que é de mais de 10 anos atrás. E o pessoal o atual governo não fez nenhum concurso para a saúde. Não fez nenhum concurso para a saúde e nem teria previsão para fazer. Não só para a saúde, como para outras áreas. Então, eles ficam precarizando, contratando mão de obra ligada a vereador. Aí, o que vai acontecer no final do ano? O vereador que perdeu, aqueles 200 pessoas que ele tem lá, ou 300, vão ter que sair para dar vaga do vereador que ganhou, que agora vai ser um novo aliado do prefeito e vai querer colocar os seus cabos eleitorais. E o mais absurdo, Chico, que a população de Mesquita tem que ouvir isso aqui. Eu vi uma live de um vereador de mandato achando isso a coisa mais normal do mundo e relatando isso na live assim, não, eu sendo reeleito, vou colocar os meus aliados de novo, que não sei o quê. Cara, assim, é assustador como essa política patrimonialista, clientelista aqui não é descarada. A população, em grande, até a maioria, considera isso até normal, né? Então, diante desse quadro, como é que nós vamos falar de saúde pública, de qualidade, se o principal, que é a mão de obra, ela é usada dessa maneira, como moeda de troca política com pessoas desqualificadas? Rafael, em primeiro lugar, parabéns, porque você mostra um bom senso e um equilíbrio raros em quem está buscando um espaço na vida pública. Não fosse você um excelente professor, quando diz que o programa do PAS, não confundir com Eduardo Paes, hein? Que é pré-candidato a prefeito no Rio. O PAS, Programa de Atendimento à Saúde, né? Ele tem méritos, ele tem virtudes, você não nega isso. Porque ser crítico, ser de oposição, não significa dizer que tudo que está do lado de lá é negativo, absolutamente tudo. Agora, o modus operandi, a maneira de fazer, de implementar esse programa, que é importante,
é totalmente deformado, deturpado e prejudica o próprio objetivo do programa. Qual é a questão no Brasil? E aí em Mesquita isso é particularmente forte. O Glaucio, aliás, que nos acompanha, Glaucio Barros, se não me engano, ele faz essa indagação. Como enfrentar o clientelismo, toma lá da cá, num município onde ele é tão forte? Não é só aí, não. Inclusive, tem áreas fechadas, currais eleitorais, que um vereador controla a fim de reproduzir o seu próprio mandato. Como enfrentar isso? Olha, aí a educação, o trabalho de base, tecer a teia como uma pequena aranha da racionalidade, pouco a pouco, para mudar a maneira de ver o mundo, de ver a política. Alguém já disse aqui, naturalizar. Você falou, Rafael, a população acha normal isso. O vereador fala, eu tenho tantos cargos na prefeitura e estou querendo me reeleger para manter esses cargos, se possível ampliar, indicar os meus compadres. É a política do compadrio. Aliás, no Brasil se diz que o capitalismo é um capitalismo de compadrio, muito atrasado. O que a gente tem que defender? E, pedagogicamente, mostrar para a população que isso é muito melhor para ela. Quadros técnicos do serviço público, no magistério, no atendimento de saúde, em todas as funções da prefeitura, tem que ter um corpo técnico permanente. Aliás, isso é que origina a ideia da estabilidade do servidor público, para não acontecer como na República Velha, isso que praticam aí, e no Rio também, de maneira um pouco mais controlada, é o toma lá da cá da República Velha, de antes de 1930, onde está no governo ser eleito com eleições fraudadas, a bico de pena, como se dizia, garantia você ser dono da máquina pública e indicar para ela todo mundo que você quisesse. Isso é um horror e apequena o próprio serviço público e o atendimento à população piora muito. Pois bem, tem que ter esse corpo técnico, um mínimo de cargos comissionados de confiança política para liderar a implementação do projeto vitorioso naquela eleição. Não essa quantidade enorme de cargos em comissão e de contratações temporárias e de terceirização, como essas OS, organizações sociais, que são antissociais em geral. O Rio de Janeiro vive esses escândalos. Roubar na pandemia é crime dentro do crime. Eles não têm escrúpulos. E os governos são cúmplices dessa roubalheira. É um processo de gangsterização da política. Como superar isso? Primeiro, fazendo o que a gente está fazendo aqui, denunciar. Rafael, cuide-se também, não dá bobeira, porque olha aqui, ó, está estampado na minha camiseta. Não, já fui ameaçado, já fui ameaçado. Eu estava participando de um grupo de WhatsApp aí, do município. Uma pessoa ligada lá ao prefeito se estranhou comigo, porém, depois que ele viu que fez besteira, aí hoje em dia morreu, mas senti um pouquinho que já gostei como é que funciona. Mas eu tenho meus cuidados. A gente tem que ter os cuidados e denunciar, mesmo que uma parte da polícia seja acompliciada com essa gangsterização, com essa baixaria, com esse toma lá da cá, com esse clientelismo, a gente tem que registrar lá para que eles tenham um mínimo de inibição. Nós estamos numa república no século XXI. Esse tipo de prática criminosa, de intimidação, inclusive, não pode prosperar. Mas a denúncia é um primeiro caminho e mostrar por que a gente quer fazer diferente. O que significa qualificar o servidor, a servidora pública de Mesquita. Mesquita é um município novo, eu já estava na atuação política quando houve o processo, a campanha pela emancipação. Era, em termos ideais, eu fui em alguns debates aí na Câmara Municipal de Mesquita, que funcionava
não sei se ainda funciona, num clube esportivo. Um tênis clube de Mesquita, Continua lá? Continua lá. Pois é. É o eterno temporário. Pois é, nem obra de igreja, né? De qualquer maneira, esse não é o problema, o prédio, as instalações, é a qualidade da política ali praticada. Pelo visto, se uma vereadora, até então combativa, com ideias, com essa concepção elementar que a gente expõe aqui, ela saiu do PT, depois foi para o PCdoB e foi parar agora no PSD, né? PSD. É triste, porque parece que não tem consistência de ideias. E isso leva uma parte da população à descrença com a política. Não, político é tudo oportunista, quer se dar bem, só vai onde tem voto, não tem convicção nenhuma, e joga no pragmático e não no programático. A gente tem que persistir, insistir, não desistir, e sabendo, tem uma parábola do Evangelho de Jesus Cristo, que até foi lida nas igrejas há dois domingos atrás. Esse ano é o Evangelho de Mateus, que é dito como o Evangelho dos pobres, né? E Jesus falava por parábolas, ele era bem entendido. Um dos nossos problemas, Rafael, você sabe como professor, é que às vezes a gente não se comunica bem com o povão, né? Ele não entende o que a gente fala. A gente fala meio rebuscado, meio sofisticado. Até a palavra rebuscado e sofisticada já dificulta a compreensão. Pois é, o mestre Jesus Cristo falava por parábolas, por comparações. E ele falava da tarefa nossa da vida como a de um semeador que sai no campo com um saco de sementes e algumas vão caindo, ou na terra seca, ou na areia vem o sol e esturrica tudo, ou até tem um pouquinho de solo bom ali, a plantinha cresce, mas se não é regada, ela acaba fenecendo, acaba morrendo. Então, a nossa tarefa é semear. Quem sabe outros depois vão poder colher os frutos. Mas a gente fica feliz com a semeadura. Sim, deixa eu dar uma mensagem aqui. O secretário do governo do prefeito falou aqui. Primeiramente, ele falou aqui: Rafael, boa noite. Falou que te admira, você é um parlamentar muito atuante e disse que o prefeito não é bolsonarista. Eu não falei que o prefeito é bolsonarista. Eu falei que se omite perante o bolsonarismo. Quando eu falei que nenhum pré-candidato é contra o Bolsonaro, eu digo que ninguém se expõe contra ele em rede social, entendeu? Ficam fazendo aquela política do não fala nada. Eu não falei que o prefeito era bolsonarista, Nicola. Eu falei que ele se omite. Tanto que ele foi se encontrar com o Flávio Bolsonaro. Agora eu vou contar uma história, já que ele falou isso aqui, rapidamente, curta. O PT divulgou, o Chico, uma nota de apoio ao governo do prefeito na época do PSDB, dizendo que era contra o fascismo, a favor de lutar contra o bolsonarismo, aquela história toda. 2, 3 semanas depois, o prefeito põe uma foto na rede social conversando com o Flávio Bolsonaro do Brasil. Assim, foi uma coisa assim, surreal, meu Deus. Não, porque ele é senador, mas não precisa do registro em rede social. Se vai conversar por algo da cidade, é uma coisa, você até conversa. Você possivelmente já conversou com o Bolsonaro alguma coisa, mas não botou a foto com ele na sua rede social. Não existe isso, né? Se ele foi realmente lá o prefeito, falar para o Bolsonaro, e não tem nenhuma vontade de surfar na onda do bolsonarismo, que ele fosse e não registrasse essa foto. Quando ele botou essa foto com o Flávio Bolsonaro, na minha opinião e de muita gente que acompanha o processo, o cara é amigável. Até que se diga o contrário, jamais criticou, né? Então que agora ele faça a postagem. Então que ele faça a postagem agora dizendo na rede social dele que eu não sou bolsonarista. Vai lá, eu desafio. Isso. Olha só, Rafael, eu agradeço até a participação do secretário, que bom que ele está acompanhando, mas política se faz com disputa de ideias, né? As ideias têm que brigar de maneira substantiva, saudável, as pessoas não. Então a gente tem que ser educado, cordato, gentil, com a concepção que o Bolsonaro expressa e pratica, e isso desde os tempos de deputado, é quase impossível. Eles têm a truculência, a arrogância, e para
colocar como moldura das ideias ultra-reacionárias que exercem, de tal maneira contundentes, e quem fala aqui é quem conviveu, repito, com Jair Bolsonaro, que torna impossível você não demarcar. É isso que se pede, porque o governo da República incide sobre os municípios. E, repito, não é fazer disso a questão central numa sucessão municipal. O central é sempre a gestão da cidade, as suas insuficiências e como superá-las, como chamar a participação popular e como exercer o governo com absoluta transparência. Eu me lembro de um PT lá no Ceará que botava, era uma cidade pequena, ele botava na parede, lá nos anos 80, anos 90 do século passado, ele botava na parede maior, que tinha um muro lá da cidade, o orçamento, em números gerais, quanto arrecadava de impostos, quanto ia gastar, em que setor. Isso é muito importante, essa transparência absoluta. A internet favorece muito. Agora, toda disputa eleitoral é também uma disputa política mais geral. A nossa visão de mundo, do planeta. Por que esse vírus está arrasando, parando, inclusive, quase que o mundo inteiro? Porque ele também é fruto de uma disfunção ecológica muito grande a partir dos modelos industriais e extremamente espoliadores que se implantou no mundo, inclusive no mundo socialista da antiga União Soviética. A Polônia era um desastre de poluição. Hoje, quais são os 2 países mais poluidores do mundo? Os Estados Unidos, a meca do capitalismo no mundo, e a República Popular da China. Então, visão de mundo tem que ter. Como é que anda o ambiente aí em Mesquita? Que cuidados que se tem? Porque a natureza nos oferece tudo para suprir as nossas necessidades, mas não para atender a nossa ganância. Aí é projeto destruidor, como está se vendo. E esse vírus das disfunções, provavelmente vindo de um animal silvestre e do consumo humano, que causa problemas não só no pulmão, mas na própria circulação sanguínea, é terrível. Tem muita coisa fora da ordem, fora do lugar. Então, visão de mundo, visão do Brasil, e aí é impossível não ter um posicionamento claro contra as práticas de Bolsonaro. Não basta não ser bolsonarista ou dos partidos que o apoiam. É preciso demarcar. E mais. E não é por espírito de porco para dizer, eu sou contra. Não, é porque a política dele é nefasta para os 5.570 municípios brasileiros, inclusive Mesquita. E conectar as nossas propostas de gestão participativa, democrática, transparência, com prioridade para os mais pobres, que são os que mais precisam do Estado e do poder público, articular com a nossa visão de mundo e a nossa visão de Brasil. É isso que você vai fazer com muita galhardia, com muita competência. A sementinha que é jogada, né? O que vai acontecer? As urnas vão dizer, tomara que os outros candidatos, não sei quantos são os pré-candidatos, confirmados, aceitem fazer debate, certamente você vai... Aí eu vou te dar uma notícia que ninguém sabe, olha só, pessoal de Mesquita, agora, primeira mão aqui na minha rede, nós estamos articulando uma conversa entre os pré-candidatos de Mesquita, bem interessante isso, né? Acho que ninguém fizeram, acho que no Rio, né? Acho que as mulheres do Rio fizeram isso, lá no Rio, no município do Rio. Conversa entre os pré-candidatos de Mesquita. Quem não aceitou? O prefeito, não aceitou. O candidato do PSL, né? Do PSL, você nem vai dizer por que não aceitou. E essa vereadora aí que agora está no PSD. O resto, todo mundo aceitou. Estamos só esperando aí. Tem mais ou menos uns 5 sem ser eles, né? Estamos só esperando aí nos organizar e provavelmente vamos fazer essa conversa entre os pré-candidatos, respeitosa, discutindo o programa,
aquilo que a gente tem conversado, vamos fazer uma campanha, eu fiz uma proposta para ele, vamos fazer uma campanha inteligente, com dados, com propostas concretas de melhoria de cada área separada. Não vamos ficar com ataques pessoais, com política pequena, entendeu? Com agressões. Isso foi uma coisa assim, que eles acharam bem legal. Eu senti muita firmeza neles, estão muito dispostos a realmente debater a cidade. Que acho que ganha todo mundo, né? Parabéns, muito bom. Qual é a população atual de Mesquita? 176 mil, mais ou menos, habitantes. 176 mil. Ou seja, é uma cidade de porte médio, nos padrões brasileiros. Muito importante. E é essencial esse debate. Que bom que outros candidatos toparam, lamentos que não se dispuseram. Queria saber o argumento. Por que evitar? Inclusive, vai ser, obviamente, por esse meio virtual, né? O pessoal fala em redes sociais, eu prefiro chamar de redes virtuais. E eu também tenho minhas dificuldades com ela, eu acho frio, eu acho distante, é tão bom o olho no olho, né? Eu fico imaginando, eu não estou no parlamento agora, essas sessões virtuais, né? Remotas, deve ser uma chatice, às vezes as sessões presenciais se arrastam, imagino longe, mas, por outro lado, facilita muito. Quer dizer, não tem desculpa para não topar um debate sobre as questões de Mesquita, os problemas e como superá-los, através. Você não precisa sair de casa, pode ficar de chinelo e calção, né? Enfim, não consigo atinar por que 3 dos pré-candidatos não toparam. Quem sabe eles ainda põem a mão na consciência. Não, porque na cabeça deles, eles são muito grandes e nós somos muito pequenos. E tem medo do debate. Tem medo do debate também. O que já mostra uma concepção, e olha, eu fui muito crítico, me lembro bem, quando eu era do PT, numa campanha do Lula a presidente, ele estava bem nas pesquisas, aquela que o elegeu, ele se recusou a participar de um debate no primeiro turno, no segundo ele foi a todos, porque estava bem nas pesquisas. Arrumou lá uma desculpa fajuta e não compareceu. Está errado. A cultura democrática brasileira só avança com o debate. Então, seria inconcebível. Eu fui candidato majoritário 3 vezes. Majoritário, para quem não sabe o que é candidato a um posto que exige o voto da população como um todo e tem pouquíssimas vagas. Vale dizer, Prefeitura do Rio, no meu caso, 2 vezes, uma pelo PT em 1996, você não era nascido, Rafael. E não, a outra... 83 que eu nasci. E a outra em 2008, já pelo PSOL. Fui a todos os debates e tinha os candidatos lá no topo das pesquisas que não apareceram nunca. E para o Senado, como eu já disse, em 2018, o Bolsonaro e o Harold, que venceram, parece que o povo acaba premiando a omissão, eles nunca apareceram em debate nenhum. É ruim, é um desrespeito para com o eleitor e apequena até o cargo que está em disputa. Portanto, parabéns aí pelo debate e vamos em frente, né? Esse Chico. Negócio de se julgar... O Tancredo Neves dizia uma coisa muito interessante: voto você teve, nunca tem. Ninguém pode assegurar que é maior que o outro, enquanto as urnas não falaram. Chico, o Everson pediu para te perguntar aqui acerca do papel do vereador, né? Já que você é pré-candidato a vereador, né, do Rio, e para você ver se você ensina, dá uma pequena pincelada para o pessoal de Mesquita entender melhor, porque acho que muita gente aqui não está entendendo muito bem o papel do vereador, não. Vereador vem do latim, né? Vere actor, verdadeiro ator, mas não é para ser alguém que vai representar um papel que não corresponde à sua personalidade, não. Vere actor, verdadeiro representante. E actor também de ação, né? De agir. Aquele que age em função de quem ele representa. A população, ao votar em alguém, delega determinadas funções. E qual é a função do vereador?
não é nem prioritariamente fazer leis, embora ele pertença ao poder legislativo. Até porque lei a gente tem demais no Brasil. No Brasil já se disse, se a Constituição Federal, que é a lei maior, fosse cumprida detalhadamente, a gente seria um país diferente, muito mais justo, muito mais igualitário. Basta ler, a Constituição Federal é um documento precioso. Foi elaborado a partir de um movimento popular, eu tive muito aí em Nova Iguaçu, na época, na Baixada, discutindo emendas populares para a Constituinte de 1986 e 87, né? E até meados de 88, segundo semestre, quando, afinal, a Constituição Cidadã foi promulgada em outubro. Era bonito aquele projeto. Mais de 15 milhões de brasileiros assinaram, botando o número do título de eleitor, não tinha internet na época, com emendas populares à Constituição. Saiu um documento que é o melhor que o Brasil já produziu, a Constituição Federal. E tem as constituições estaduais, as leis orgânicas municipais, que são as constituições dos municípios, e a legislação infraconstitucional ordinária. O vereador tem que fazer as leis, sim, que forem necessárias. Não é só ficar dando nome de rua, isso pode ser uma homenagem, né, importante, como o plenário de qualquer instituição, ou do própria Câmara. Não estou desprezando isso, não, mas não é a essência da atividade. Qual é a mais importante? Fiscalizar o executivo. Até se for do seu próprio partido. Ele não tem que, por ser do partido do governo, aprovar tudo o que o governo quer ou tudo que o governo faz. Essa visão crítica, que é muito rara no Brasil, ajuda as prefeituras bem-intencionadas, quando o seu próprio parceiro, aliado, faz um questionamento. Isso é bom. Ele tem que também, como segundo dever, estimular a organização da população. Eu cansei de ver vereador que compete com a associação de moradores, que quer manipulá-las, que não admite que o povo se organize e lute pelos seus direitos. O bom vereador aplaude isso e dá força. E sabe que só ele ali na Câmara, para representar as demandas de 127 mil pessoas, é insuficiente. O povo tem que se organizar na vizinhança, no bairro, nos sindicatos, nas igrejas, em torno de questões. Não sei como anda o movimento ambientalista aí em Mesquita, não sei também como anda o movimento antirracista, porque há racismo no Brasil, não sei como é que anda o movimento contra o patriarcalismo, pela dignidade e afirmação das mulheres. Isso tudo é ótimo para um vereador com espírito democrático. E, por fim, fazer, sim, leis e zelar para que elas sejam cumpridas. Eu, quando fui vereador no Rio, lá nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, eu criei uma campanha que depois até o deputado estadual Carlos Mink continuou, chamada Cumpra-se. A gente percebeu que não bastava fazer uma boa lei, você tinha que lutar para que ela fosse cumprida. Eu tenho uma leizinha que é boa, sobretudo para o pessoal que gosta de uma biritinha moderadamente. Sabe o que é? Cartela. Você gosta, que eu sei, porque cartela de controle do consumo de chopp. Todo bar tem que ter de papel, aquelas toalhas de papel que às vezes põe na mesa. Já vi. Um retângulo onde quem está servindo o chopp marca lá o xizinho para cada chopp consumido, porque normalmente se erra, né? Mesmo quando tinha aquelas bolachas, vinham, o montinho ia crescendo, e à medida que você vai bebendo, você vai perdendo, se estiver em grupo, o controle total. Lei de controle do chopp, de consumo do chopp. Não pegou. Mas eu vejo em muitos lugares, eu vejo em muitos lugares. Não, pois é. Isso existe e é bom, é ótimo. Quando o garçom, o rapaz, o trabalhador traz o chopp, ele anota na sua frente ali, né? Nenhum consumidor vai anotar a mais do que está consumindo, né? Então, são coisas do cotidiano simples
Então, a função do vereador é ótima, porque ele, apesar de não conseguir estar junto de 127 mil pessoas ao mesmo tempo, ele é bem acessível, mais do que o deputado estadual, mais do que o deputado federal. E tem que se tornar acessível mesmo. Ir nos bairros, fazer reuniões presenciais ou virtuais agora. Acho que essa campanha, não sei qual é a avaliação de vocês, vai ser muito por aqui, né? Isso aí. Infelizmente, por causa da pandemia. Ela está no auge, e esse auge às vezes dura 2, 3, 4 meses. Então vai pegar a eleição, por mais que elas tenham sido já adiadas para 15 de novembro. Portanto, olha, o vereador ele tem que ser o querer da população, tem que ser cobrado por ela, se deixar pressionar é muito importante. Eu não aceito pressões. É aquele que aceita as pressões das demandas populares para lutar por elas. É uma função nobre. Aliás, é a mais antiga do poder legislativo no Brasil. Não sei se você sabe disso, Rafael. As primeiras representações no Brasil foram as câmaras municipais, no tempo da colônia. Sabe como elas eram chamadas? Câmaras dos homens bons. E numa sociedade colonial, dependente, escravocrata, oligárquica, controlada por donos de gado e gente, eram só homens mesmo. Homens, a mulher não tinha direitos. O direito de voto da mulher foi conquistado em 1933 e inscrito pela primeira vez na Constituição de 1934. Homens, e não era qualquer homem, não. Tinha que ser proprietário de terras, tinha que ser rico, portanto, e tinha que ser branco. Mas, ainda assim, as primeiras representações, com todas essas exclusões, foram as câmaras municipais. A gente tem que revalorizar e fazer câmaras atuantes nesse tempo de construção republicana tão ameaçada. Vamos nessa. Então, Chico, eu gostaria de agradecer aí por sua presença. Eu acho que poder trazer para o pessoal de Mesquita aqui esse debate qualificado, né, a sua experiência, toda a sua vivência, é algo assim sensacional. Pelos comentários das pessoas que estão aqui participando, fica perceptível o quanto as pessoas gostaram aí da sua participação. Eu queria que você... Rafael, antes de encerrar, me diga uma coisa, como é que está a discussão da volta às aulas aí? O prefeito fez um decreto chamando uma parte do pessoal administrativo para trabalhar, mas ainda não está definido uma data para voltar às aulas, não. Está uma coisa meio nebulosa, entendeu? A rede municipal aí... não tem uma data para voltar, não. Não, mas a rede municipal pública, você sabe o percentual que ela representa do estudantado? Aqui tem pouquíssimas escolas particulares. Escolas particulares mesmo são 4 ou 5 assim, de ensino fundamental, por exemplo, de 8º ano, 9º ano. São pouquíssimas. Aqui a rede grande maioria é pública, imensa maioria é pública. Até porque a população de Mesquita é muito pobre, não tem recurso a pagar, né, a mensalidade escolar. Sim. Então, na verdade, é pouquíssimo aluno em escola particular. E uma enorme esmagadora maioria é escola pública. Mas o pessoal daqui, não está muito preocupado com a pandemia, não. Você andar pela rua, ninguém anda mais com máscara, isso é muito exemplo do Bolsonaro, né? E, inclusive, tem uma casa de show que vai ser inaugurada 31 de julho, né? Bonita, por sinal, muito bonita, porém, eu acho que vai inaugurar na época errada. Não, claro, né? E olha, não tem um decreto municipal obrigando o uso da máscara, não? Tem, não. Né? Deve. Não tem. Devia ter. Quando eu falo, ele tem alguns alinhamentos. O secretário falou que ele não é bolsonarista. Eu só vou acreditar se ele fizer uma postagem na rede social dele dizendo isso. Eu não sou bolsonarista. Eu acredito. Por enquanto, eu acho que é. E atitudes como essa de não ter a questão da máscara só demonstra o alinhamento. Complicado. Até o Crivella no Rio, isso é tão elementar, é a questão da gente se proteger. Assim, em Mesquita acabou a pandemia. Tá nesse clima. Talvez não tenha chegado com força ainda aí, né? Mas não, chegou, agora deu uma melhorada, o pessoal
tá meio que achando que acabou, entendeu? Tá um clima... Essa queixa ela é comum, todo mundo comenta isso comigo. Pô, pessoal, acho que acabou, tal. Não pode, não pode. É um perigo, é triste. Depois perde alguém, aí se lamenta, mas já é tarde. Enfim, vamos em frente, teimando, insistindo. Nosso trabalho é eminentemente pedagógico, inclusive na política, não é, Rafael? Parabéns aí pela sua disposição, bonita, muito legal. Também para mim foi um prazer participar desse encontro. Eu vi muita gente entrando aqui, um abraço a todos, alguns eu conhecia pelo nome, e é bom a gente ter essa comunidade fraterna de gente que quer o bem comum tão apequenado no país. Isso aí. Um abraço, Chico. Prazer. Valeu, tamo juntos. Tamo Força junto. aí. Beleza.